Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com vocês? Meus amigos, que prazer estar aqui com você novamente, né? É muito bom estar aqui na sua companhia. Eu peço para você, se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, inscreva-se. Não perde tempo não, ajuda esse canal a crescer, a chegar em outras pessoas, tá bem, meu amigo? É o seguinte, se você não me segue no Instagram, eu vou deixar aqui na tela meu Instagram para você, só um minutinho. Me segue lá, @prof.deniscarvalho. Me segue lá, manda uma mensagem, fala que você veio aqui pelo YouTube. Vou ficar muito feliz de receber a sua mensagem. Meus amigos, então, nós estamos continuando e chegamos à terceira aula sobre o crime de homicídio. Terceira aula e nós ainda estamos no caput. Olha só que interessante, estamos no caput ainda. Estamos no início do artigo 121, falta muita coisa para a gente estudar, tá certo? Mas com calma nós chegamos lá, tá bem? Na última aula nós mencionamos sobre o bem jurídico tutelado, né? Nós descobrimos que a intenção do artigo 121 é proteger a vida, mas não qualquer vida, e sim a vida humana extrauterina, tá bem? Aqui na tela o slidezinho que nós vimos na última aula, vida humana extrauterina. Fizemos ali uma análise doutrinária do Fernando Capês e só que fica aqui alguns questionamentos, meus amigos. Poxa, Denis, tudo bem, eu entendi que o crime de homicídio ele está tutelando ali o artigo 121, a vida humana extrauterina. Mas vem cá, Denis, quando que se inicia a vida? Como que você pode falar para mim? A partir desse momento, a vida humana extrauterina. Quando que a gente vai considerar? Porque tem diferença? Tem, né? Tem muita diferença. Se você pensou nisso, né, nessa questão de quando se inicia a vida, você já começou a perceber a diferença. Porque se eu matei uma vida humana que ainda está na fase intrauterina, eu estou falando de aborto. Se está na fase extrauterina, estou falando de homicídio. Mas quando que se dá essa transição da vida humana intrauterina para a vida humana extrauterina? Quando que dá essa transição? Né? Como que eu vou analisar isso? Para isso eu coloco aqui algumas frasezinhas para vocês na tela, que depende do doutrinador, ele vai trazer algumas considerações diferentes, certo? Olha só aqui então. Alguns vão falar que a vida humana extrauterina ela é o completo e total desprendimento do feto das entranhas maternas. Algum doutrinador vai trazer isso para a gente. Aí sim, quando houver o completo e total desprendimento do feto das entranhas maternas, aí sim eu falo de vida humana extrauterina. Por outro lado, aqueles que falam que não, a vida humana extrauterina está relacionada ali com as dores do parto. A partir desse momento eu já posso falar em vida humana extrauterina. Você está com as dores do parto, aquela vida humana já está querendo sair dali, né? Quer conhecer o mundo aí fora. Então, olha só, um pensamento doutrinário diferente. Há aqueles que falam que, mesmo não tendo havido desprendimento das entranhas maternas, já se pode falar em início do nascimento, com a dilatação do colo do útero. Olha só, meu amigo, outra questão, outro tipo de pensamento. Olha como que esse mesmo assunto traz entendimentos diversos. Outros vão dizer que, né, então, de forma aqui ilustrativa, o início das contrações expulsivas. Então, iniciou as contrações expulsivas, a gente pode falar, então, de vida humana extrauterina. E, no caso aqui de cesárea, meu amigo, o início da operação. Início da operação. Então, imagine só, aquele bebezinho ali, né, tá vindo para o mundo, mas com o início da operação de cesárea, ali nós já estamos falando de uma vida humana extrauterina. Já começou já o processo, né, de retirada daquele bebê, o nascimento daquele bebê, com o início da operação da cesariana. Certo, meu amigo? Certo, minha amiga? Olha só quanto conhecimento que nós já iniciamos aqui nesse nosso dia. Para Fernando Capês, a vida extrauterina se dá quando as primeiras contrações expulsivas
meio pelo qual o feto começa o procedimento de saída do útero materno, ou, em caso de cesariana, com a primeira incisão efetuada pelo médico do ventre da mulher. Olha só o que a gente acabou de mencionar aqui no slide anterior, a passagem doutrinária do Fernando Capizzi, explicando para a gente o seu entendimento sobre essa questão do início da vida extrauterina, meu amigo. Meus amigos, uma outra questão interessante que a gente precisa analisar de forma breve aqui no início é a finalidade, né? Qual seja a voluntariedade do agente. Por que ele matou a vítima? Né? Uma coisa eu venho e falo para você assim: ô fulano, matei ali fulano de tal ali, matei o fulano de tal. O que você vai me falar? Poxa, Denis, por que você matou ele? Né? Primeira pergunta, por que você fez isso? Aí eu vou te falar, eu fiz isso por conta disso, disso e disso. Então, a finalidade, né? A minha voluntariedade em matar aquela pessoa vai trazer algumas diferenças para a gente no crime de homicídio. Não basta, olha só que interessante, não basta apenas você falar que matou uma pessoa. Nós temos que saber qual foi a finalidade, com que motivo, qual foi a sua voluntariedade em matar. Qual que é a diferença, Denis? É crime, sim, mas isso pode trazer para a gente uma qualificadora, uma privilegiadora. Sim, eu posso estar falando de um homicídio qualificado que ainda nós não chegamos. Ou de uma privilegiadora, um homicídio privilegiado que nós também ainda não chegamos, mas nós vamos chegar daqui a pouco. Então tem muita diferença, tá bem? Tem muita diferença saber a finalidade da pessoa, a sua voluntariedade em cometer aquele crime. Certo, meu amigo? Certo, minha amiga? Uma outra questão interessante aqui na tela pra gente. A consumação. Consumação. Quando que eu vou dizer que o homicídio ele foi consumado? Então aqui tem algumas palavrinhas chaves para a gente fixar o conteúdo. Com a morte da vítima. Nossa, Denis, que informação mais vaga. Mas olha só, quando cessa a atividade encefálica. Volta para mim então, olha só. Então nós vamos falar que o homicídio ele foi consumado quando ocorrer o falecimento, a morte da vítima. Mas a morte encefálica, quando cessou a atividade encefálica. Aí nós estaremos falando, né, da consumação do homicídio. Certo, meu amigo? Nossa, mas por que só quando... Por que a gente considera isso a morte encefálica? Por que, Denis? Olha só. Fernando Capês fala aqui pra gente na doutrina, olha só, ainda no respeito à consumação. No caso dos crimes materiais, como o homicídio, a consumação se dá com a produção do resultado naturalístico, morte. Beleza, beleza. Ainda análise introdutória sobre essa questão da consumação. Mas olha só, aprofundando mais. Nesse contexto, convém mencionar que o fim da vida se dá com a morte encefálica. Pô, beleza, chancelamos aí a nossa doutrina mencionando sobre a morte encefálica. Tanto é verdade que o artigo 3º da Lei nº 9.434 de 97, que trata do transplante de órgãos, prevê expressamente a possibilidade da retirada de órgãos pós-mortem para doá-los a outrem, desde que tenha sido constatada a morte encefálica, a qual deve ser atestada por 2 médicos, não participantes da equipe de remoção e transplante. Olha só, meu amigo, olha só, trazendo até, comparando aí, né, essa questão de morte encefálica, lá na Lei 9.434/97, porque ali a gente pode fazer o transplante, certo? Porque foi constatada a morte encefálica. Por isso que a gente adota aqui essa questão, né, da consumação do crime de homicídio com a morte encefálica, tá bem? Então isso você não vai esquecer mais. Olha só quanto conteúdo a gente aprendeu hoje. Meus amigos, nós finalizamos aqui então esse nosso estudo sobre homicídio. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Peço, se inscreva aqui, compartilhe com seus amigos, comente. É muito importante para o canal. Um grande abraço e até mais, viu?